Ok, pessoal, então vamos dar início à nossa aula de hoje. Hoje nós iniciamos um novo conteúdo que é o sistema respiratório, ok? Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Antes de entrar aqui, vamos entrar aqui, vamos dar uma olhada aqui. Bem, aqui no sistema respiratório, esse capítulo é o capítulo 16, que se trata da biofísica da respiração, ok? Então vamos dar uma olhadinha nessa parte aqui, né? Eu quero que vocês leiam, tá, atentamente esse capítulo, ok? E eu vou resumir, né, e colocar o que eu acho que é mais importante aqui para vocês. Mas não que tudo que está aqui é importante, ok? Tá, vamos olhando aqui, nessa parte aqui. Esse aqui é um assunto que vocês já trataram, com certeza, em outras disciplinas. Se não trataram em outras disciplinas do curso de biologia, vocês vão tratar provavelmente, tá? Então, o que é isso daqui? Você tem os aeróbicos, né? Que usam oxigênio, né? Deixa eu entrar aqui. Seja bem-vindo. E aqueles que não usam oxigênio, que são os anaeróbicos, né? Que não utilizam ou usam o O2 em circunstância muito especial, né? Então, essa parte aqui vai descrever isso daí, como que foi o desenvolvimento, tá? Isso é uma coisa interessante, né? E você analisar como que a evolução, né, privilegiou o sistema pulmonar, né, nosso, e não algum outro sistema que ele armazenasse energia, tá? Continuamente. Tipo, armazenasse, assim, ficasse com armazenamento muito grande, né? E não precisasse de um sistema respiratório no formato que nós temos, tá? Então, isso é uma questão que os biólogos discutem bastante, né? O pessoal que trabalha com evolução, né? Mas o nosso sistema respiratório ele está interligado com o sistema circulatório, né? É a circulação sanguínea, né? Que é o sangue que vai passar por dentro do pulmão, né? Ele passando por dentro do pulmão, dos pulmões, né? Ele passando por dentro e vai fazer essa troca gasosa, tá? E essa troca gasosa é muito importante, né? Porque é ali que vai entrar o oxigênio, né? E vamos trocar o gás carbônico, né? E o oxigênio depois ele vai ser transportado pelo sistema circulatório, que é o outro sistema, para através da bomba, que é o coração, que é uma bomba, né? E esse sistema circulatório vai levar esse sangue rico em oxigênio para as células. E as células vai fazer o trabalho delas, né? Que é o quê? Essa troca, né? Transformar esse oxigênio, né? Na combustão ali que você vai estar armazenado na célula, por exemplo, glicose, gorduras, né? Proteína, que são, no caso da glicose, a gente trata ali em bioquímica, né? Que é o ciclo de Krebs, né? Como que funciona, como que é a utilização da glicose em si, né, que vai gerar ATPs. Gerando ATPs, essa ATP vai ficar armazenado na célula e depois nós utilizamos elas, tá? Então nós vamos fazer cálculo, não vamos entrar em detalhe aqui no ciclo de Krebs, na bioquímica, né, da ATP, porque isso vocês vão tratar no curso de bioquímica, né, ou em outra disciplina, tá? Aqui nós vamos utilizar, uma vez que vocês já conhecem isso, né, e gerou ATP, né, nós vamos utilizar isso na respiração, tá? Então vai ser um cálculo que nós vamos fazer da quantidade de oxigênio que a gente utiliza, né, nessas trocas em relação a ATP, né, queima de glicose, e com isso a gente tem a quantidade de um cálculo de gasto de calorias, quantos quilocalorias a pessoa gastou, né, em repouso só com o sistema de respiração. Se é um atleta que está em movimento, quanto de caloria que esse atleta gastou. Então nós vamos fazer esses cálculos aí, tá? Mas antes disso, a gente precisa entender um pouco melhor como funciona esse sistema respiratório, tá? Então ele é dividido em dois hemiciclos, né? Um deles está aqui,
que é o primeiro hemiciclo, que é inspiração. Você inspira, né? O ar atmosférico é aspirado para a estrutura, né? Bem permeável, né? O pulmão, onde entra em contato com o sangue, né? O O2 aqui é absorvido. Okay? E o outro hemiciclo, né? O segundo hemiciclo, que é a expiração. Okay? Então, o ar pulmonar é expelido, né, para o ambiente, né, carregando o CO2, né, e outros componentes para fora, tá, que sobrou da respiração. Então, com a sequência de inspiração, deixa eu permitir a nossa colega entrar aqui. Tá. Então, aqui, essa sequência inspiração e expiração, né, do aparelho respiratório realiza essa troca, né, de O2 e CO2. Então, nós vamos se concentrar nessa troca. Tem outros gases que é trocado ali também, mas nós vamos se concentrar praticamente nessa troca aqui. O nitrogênio, nós vamos observar que ele é a maior quantidade presente no nosso ar atmosférico, o nitrogênio. Mas assim que ele entra, ele também sai da mesma forma. Tá? Nós vamos analisar isso daí. A composição do ar atmosférico, né, e a porcentagem de oxigênio. Então, a circulação se encarrega de levar o O2, né, aos tecidos, né, e trazer o CO2. Tá? Então, a circulação, aí é o outro sistema que nós vamos discutir também, que é o sistema circulatório. Tá? Então, nesse momento, nós estamos tratando do sistema respiratório, tá? A troca, né, diretamente. E quanto que se troca de gás, né? Como que é feita essa troca. Ok? Então, aqui vamos ter aqueles conceitos ali que é de física, né, tá, do sistema respiratório, volume, pressão, né, temperatura, né, foi discutido ali em física geral, né, você tem a pressão, né, como que se trata a pressão, temperatura, né, e aí se ficar dúvida a respeito desses conceitos aqui, na hora que nós formos discutir, eu vou tirando dúvida para vocês a respeito desses conceitos, tá? O conceito de pressão é força sobre área, né? Então, você tem uma coluna de ar, né, sobre nós, né? E aí, essa força, né, do peso dessa massa de ar sobre uma área determinada, você gera essa pressão. Tá? Então, no nível do mar, você tem uma pressão, né, como foi discutido lá em física geral, você tem uma pressão maior no nível do mar do que sobre uma montanha, né? Nos lugares altos, né, você tem uma pressão menor. Tá? A temperatura, né, dada em Kelvin, né, que você tem o zero absoluto, que não existe o zero absoluto, né, é só um objetivo ali, né, meta, porque no zero absoluto deveria estar tudo sem movimento, sem nada, né, e como não tem as coisas não podem ficar completamente em repouso, né, então você não tem o zero absoluto. Então, acima disso daí vai dar o 273 graus, né. Então, a equivalência das unidades, né, um tor é o mm de Hg, né, que é aquele altura, né, uma atmosfera é 760 milímetros, que é os 76 centímetros, né, de mercúrio, né, lembra do experimento de mercúrio, né, que você coloca e você tem a pressão ali, né, que vai dar, de mercúrio fica a altura do mercúrio em 76 centímetros, né. Ok, aí as conversões, né, normal, temperatura e pressão. E a lei dos gases, né? Lei dos gases, quando você coloca, aqui nesse caso aqui, a mesma, não variando a temperatura, né? Temperatura constante. Quando você tem uma pressão 1 e um volume 1, se você colocar mais peso, né? Mais peso, o volume diminuiu, tá? Só que a pressão aumenta, tá? Então isso daqui, essa relação, P1V1 é igual a P2V2. Se você diminuir o volume, a pressão vai aumentar, ok? Então, vocês revisam isso daí, tá? Que é o que está colocado aqui nessa forma, aqui diretamente, tá? A relação entre volume e pressão, né? E a relação de um sob pressão inverso. Então, olhem isso daqui com bastante cuidado, tá? E aqui, ó, nesse ponto aqui, nós temos a lei dos gases. A lei dos gases. Na lei dos gases, nós temos o quê?
pressão vezes volume, né, é igual a constante, NR, e a temperatura. Então, PV é igual a nRT, ok? Pressão vezes volume é igual a esse aqui, é os gases ideais, ok? E esse R, ele é dado 8,3 vezes 10 a terceiro, né, que é uma constante dos gases ideais. Okay? Eu vou passar rapidamente aqui, porque eu vou deixar alguns exercícios, esse aqui eu vou colocar na lista e vou resolver junto com vocês esses exercícios, tá? Então vamos entrar aqui diretamente no nosso assunto que interessa, que é a física pulmonar, tá? Do sistema respiratório. Bem, aqui que nós vamos iniciar, que é essa parte B, que é a estrutura e função do aparelho respiratório, tá? Então aqui nós temos aqui, ó, o nosso sistema. Então a traqueia, a entrada dos gases, do ar, ok? Entrada do ar, e vai para o pulmão, ok? Então aqui é a entrada e o ar vai para o pulmão. E ele vai se distribuir lá dentro do pulmão, nos alvéolos pulmonares, tá? Então primeiro vamos dar uma olhada na estrutura, na anatomia aqui. Isso daqui é o diafragma, ok? Diafragma é uma caixa, né, que fica fechado. Esse músculo, ele vai puxar, ele sobe e desce, ele faz um movimento que ele sobe e desce, ok? Esse é o movimento do diafragma. Quando ele sobe, ele contrai, diminui o volume pulmonar. E quando ele desce, ele aumenta o volume pulmonar, tá? Então, quais são os nomes desses objetos que estão aqui, esses músculos, né? Os nomes mais importantes aqui, tá? Então, o pulmão, né, o aparelho respiratório, aqui, ó, lendo aqui, da figura 16, se compõe de tubo, né, ou traqueia, ok? A traqueia T, que é aqui em cima, beleza? A traqueia T. E mais o quê? Além da traqueia, leva o ar, né, ao pulmão, P, né, que é o pulmão, onde esse entra em contato íntimo, né, com o sangue, através dos alvéolos pulmonares. Okay? Os pulmões estão encerrados, né, estão dentro, né, de uma caixa ósseo-muscular. Essa caixa ósseo-muscular se chama o tórax, né, que se dilata e contrai através dos músculos intercostais, esses MI aqui, tá? Esses músculos. São esses músculos. Então, esses músculos, eles fazem a contração de tal forma que o diafragma sobe e desce, ok? E o diafragma, né, que é o D aqui, o diafragma, intercostal e do diafragma. Entre o pulmão e a caixa torácica, há um duplo folheto seroso, formado pela pleura visceral, PV, né, que está aqui, ok? PV, essa parte dentro, ok? E a parte de fora, que é o PP, esse aqui é a parte de fora. Então, tem uma pequena camada aqui, e entre eles fica esse outro aqui, que está aqui do lado, aqui na outra página, que é o EIP, né, que é o espaço intrapleural. Okay? Nesse espaço, há uma pressão subatmosférica, que é pressão negativa, tá? Pressão abaixo da pressão atmosférica, nessa região ali que vai dar a diferença entre para o ar entrar no pulmão e para o ar sair do pulmão. Okay? Uma outra coisa aqui na estrutura do alvéolo. Tá? Então, quando o ar ele entra, né, ele entra pelos brônquios e chega lá na parte final, ok? Aqui ele entra, né, o ar está entrando, e ele vai estar em contato com os alvéolos, ok? Os alvéolos pulmonares. Os alvéolos, eles possuem aqui, se você pegar uma pequena região e ampliar para cá, ó, uma pequena região, ela vai ter o quê? Uma célula, que são as células epiteliais, uma membrana basal, né? E a separação, tá, da parte interna do alvéolo e da parte externa, né, que aqui é hemácias, né, que é o sangue que está passando, tá?
Então, aqui nessa região aqui, a gente vai colocar que é o sangue está passando, o sangue está passando aqui, nessa região aqui, do lado de fora. Então, do lado de dentro, você tem o ar, né? Aqui ar, né? E do lado de dentro você tem sangue. E essa membrana, a distância dela, dos alvéolos aqui, é de 0,4 micrômetro. Micro é 10 a menos 6, então isso aqui é 0,4 vezes 10 a menos 6 metros. É muito fino, é uma camada muito fina, está praticamente em contato, né, com o sangue. O ar está muito próximo aqui com o sangue. E aqui que acontece a troca gasosa através de difusão, né, processo de difusão, diferença de pressão interna e externa. Tá? Nós vamos discutir um pouco melhor esse efeito aí. Okay? Então, vamos voltar aqui. Vamos para... Vamos aqui agora discutir um pouquinho melhor isso. Aqui é o seguinte. Aqui, esse é o pulmão, tá? Deixa eu só apagar aqui, que vai ficar mais fácil para a gente explicar isso daqui. Então vamos fazer isso aqui de novo. Isso daqui eu vou deixar. Vamos para... Primeiro, inspiração. O que é a inspiração? A inspiração você tem... quando você tem aqui o diafragma, okay? O diafragma, tá? Esses músculos, eles vão atuar, tá? Os músculos junto com o diafragma, e vão fazer com que? Vão fazer com que o pulmão, ok? Com que o pulmão aumente de tamanho. Então, o diafragma vai descer e fazer com que o pulmão aumente de tamanho, tá? Com isso daqui, ó, se você olha do lado aqui, essa representação, para ficar mais simples, né, da inspiração, o que nós vamos ter aqui nessa situação aqui? Nós vamos ter a situação onde o ar, onde o pulmão é representado de forma de vermelho aqui, tá? Esse aqui é o pulmão, tá? Pulmão. O diafragma aqui seria essa parte aqui, ó. Essa parte de cima, que movimenta. Então, o diafragma aumentou de tamanho, o que acontece? Desceu, significa aqui nessa nossa representação que está subindo, tá? E o volume está aumentando da nossa região. Quando o volume aumenta, o que acontece? Nós temos pressão vezes volume é igual a nRT. Se a temperatura é constante, então isso daqui é uma constante. Quando o volume aumenta, o que acontece com a pressão? A pressão diminui. Tá? Então, isso aqui, o volume aumentou na inspiração, a pressão diminui. Ok? Então, nós vamos ter isso daqui, beleza? Quando o volume aumenta, tá? O volume está aumentando, essa região aqui está subindo, tá? Isso aqui está subindo, sobe, né? Aumenta. A pressão diminui. Quando a pressão diminui, o alvéolo, que ele estava desse tamanho aqui, ele vai aumentar de tamanho. Tá? Quando o alvéolo aumenta, porque a pressão diminuiu, né? O que acontece? Ele aumenta, ele puxa o ar para dentro. Tá? Ele puxa o ar para dentro. Então, esse é o mecanismo da inspiração. Esses músculos atuam, o diafragma aumenta, ok? Então, o volume do nosso pulmão aumenta, volume aumentando, pressão diminui. Pressão diminuiu aqui em relação à pressão de fora. O que acontece? O ar de dentro, o ar de fora, que está em pressão maior, vai entrar. Então, ele entra, o ar, no pulmão. Naturalmente, ele é puxado, sugado por esse sistema. Beleza.
Uma vez que está aqui, agora vamos para expiração. Na expiração, ocorre o contrário. O diafragma que tinha crescido e tinha vindo para uma nova configuração, que tinha aumentado, agora o diafragma vai voltar à sua posição normal. Então o diafragma tinha aumentado de volume, agora ele vai diminuir. Então, o que vai acontecer? O diafragma ele vai diminuir de volume. Então, o volume aqui vai diminuir, né, do pulmão. Quando o volume diminui, a pressão aumenta. A pressão aumenta. Okay? O volume diminuiu, a pressão aumenta. Beleza? Pressão aumentou aqui em relação à pressão de fora, a pressão desse lado vai estar maior do que a pressão de fora, o ar vai fazer o quê? Vai sair naturalmente. Então, o nosso alvéolo vai diminuir de tamanho, vai para um novo tamanho, e o ar vai ser expulso, o ar vai sair. Okay? Então, esse é o processo. Tá? Ele sai naturalmente, a expiração. Ele sai porque ele é expulso, o ar. Né? E os músculos se relaxam, ele relaxa, né, e volta como um elástico. Ele saiu de uma situação, né, que estava tenso, né, e aí voltou numa posição normal de novo. Okay? Nisso daí a gente chama, quando completa inspiração e expiração, nós chamamos que completou um ciclo respiratório, um ciclo. Depois nós vamos para o outro ciclo, tá? Então, quando você está normal, você respira ali, você tem uma quantidade de 50, 60 ciclos por minuto, né? Se você estiver fazendo uma atividade física, você aumenta a quantidade de ciclo, porque você precisa de mais oxigênio, né? E a troca tem que ser mais rápida, então você vai gastar mais energia muscular e tudo, e você precisa de troca de oxigênio, porque você está necessitando de uma quantidade maior de oxigênio. Né, e você tem que eliminar o gás carbônico que está nas suas células. Tá? Então, lá do seu sistema circulatório, ele vai fazer o que o sistema circulatório? Ele vai trazer o sangue, que é um sangue rico em gás carbônico, tá? Que está vindo lá do corpo, das células, e ele vai chegar nos alvéolos, aqui, tá? Banhado. Então, aqui nos alvéolos é que vai acontecer a troca. Okay? O gás carbônico vai entrar, e o oxigênio o gás carbônico vai sair do corpo, né? Vai sair do sangue, e o oxigênio vai entrar no sangue. Então, aqui vai voltar um sangue que é rico em oxigênio. Ok? Então, isso daí é o processo básico da respiração. Ok? Processo básico da respiração. Qual que é um outro ponto importante também? Essa quantidade de a composição da atmosfera, tá? Então vamos dar uma olhada nisso daí, nessa questão da composição da atmosfera. Na composição da atmosfera, nós vamos ter o seguinte ali, quando você você vai inspirar e expirar, tá? Esse ar, como que fica? Então na inspiração, nós vamos ter o seguinte: 80% é de nitrogênio, tá, de N2, e 20%, isso aqui eu estou colocando aproximado, tá? Não é bem assim, mas é aproximado, para ficar mais simples. 20% de O2, de oxigênio. Composição nossa atmosfera. Claro que tem outros gases, 1%, né? Mas beleza, eu estou colocando mais ou menos isso aí, inspiração. Que é praticamente isso daqui. Tá? Agora vamos para expiração. Na expiração, é diferente. Expiração. Nós vamos ter o seguinte: o nitrogênio, ele entra e sai, tá? Ele é não inerte. Ele fica lá na nossa corrente sanguínea, entra e sai. Em equilíbrio, né, com a pressão atmosférica ali, ele vai ter a mesma quantidade que está no sangue. Ok? Isso é tomar cuidado, depois vocês podem pesquisar isso daí, é questão de mergulhadores. Ok?
Porque você está com o nosso sangue rico em nitrogênio, né? E aí você muda as pressões, né? Pressão interna, né? Que você vai diminuindo, aumentando a pressão à medida que você entra na água, né? E aí depois, como que você vai diminuir a pressão de uma vez, né? Aí você tem um problema com o nitrogênio aqui, ok? Ele vai querer equilibrar de forma muito rápida. E aí você pode virar uma bolha, estourar aí, sair nitrogênio para todo lado de você. Tá? Então esse é um problema para mergulhadores. Mas no nosso dia normal, o nitrogênio está em equilíbrio conosco. 80% nitrogênio na respiração e sai 80%. Agora, na saída da expiração é que acontece a mágica, né? Nós temos aqui 80%, você tem 15%, colocando aproximado aqui, tá? Que sai de O2. Então entra 20% e sai 15%. E também sai daí outros 5% de CO2. Okay? Então, olha só. Ficou, né, no organismo 5% de O2. Que entrou 20% e só saiu 15%. Tá? Se você faz essa conta aqui, ó, 5% de O2, né, ficou no organismo. Ficou no organismo. Ficou no organismo. Então, por cada ciclo de respiração, entra esse volume de ar e sai sai uma quantidade menor de oxigênio trocado com oxigênio. Esse oxigênio, CO2, e ele sai do corpo. Ele sai. Okay? Então, entra 5% de oxigênio e sai 5% de gás carbônico. Tá? Então, em cada ciclo, do volume de ar que nós respiramos, 5% a gente consegue fazer essa troca de 5% por vez, né, de oxigênio e gás carbônico. Okay? Então, isso daqui é o nosso ciclo. É isso aí que você tem que ter em mente, esse ciclo aí. Tá? Aqui, só lembrando aqui de uma aula, tentando explicar para minha menina, agora que está segundo ano, né, tem 8 anos de idade, né, essa questão, né, que veio da escola, uma tarefinha sobre inspiração e respiração, né, e plantas, né, oxigênio, tentando explicar para ela, né, e aí eu coloquei usando sementes, né, então uma forma simples de explicar isso daí, né, colocando milho, né, e milho, pipoca e feijão, né, entre carbono e oxigênio, né, colocando eles para trocar, né, fazendo essa troca e gastando todo o oxigênio que estava no ambiente. Então, eu coloquei um ambiente, né, para ela, né, e coloquei a quantidade numérico simples, né, a quantidade de O2, né, quantidade, e a quantidade de CO2, né, CO2, né, e por ciclo, né, de respiração, quanto tirava a cada ciclo, retirava uma quantidade, né, de oxigênio, né. E no final, né, a pessoa, né, se ia sobreviver ou não, né. Aí tentar explicar, né, que em algum momento ali, né, a pessoa ia consumir todo, né, esse oxigênio, né, ia sobrar só gás carbônico, né, para ela. E para ela entendeu, né, mas como que a gente não morre, né, pai? Como que a gente não morre, papai? Bem, aí entra as plantas. Então aí eu coloquei no mesmo ambiente uma árvore, né, e essa árvore fazendo o processo contrário, né, uma plantinha, algas, né, eu expliquei para ela que poderia ser qualquer coisa, pegando esses oxigênio e devolvendo esses carbono e devolvendo o oxigênio de novo, né, o O2 novamente, né, para a pessoa sobreviver. Aí nós fizemos de novo, fazendo a coleta, trocando daqui, não nas proporções químicas corretas, né, mas é uma proporção aproximada para ensinar. Acho que é uma forma simples aí que vocês podem, quando vocês tiverem filho, vai ficar mais fácil para vocês ensinar isso daí também. Pode usar essa minha ideia. Bem, então, esse é o ciclo, né? Cada ciclo a gente consome essa quantidade de oxigênio aqui, ok?
Tá, vamos avançar aqui um pouquinho. Um ponto importante aqui também, quando nós estamos falando da respiração, é a respeito desses alvéolos, tá? Os alvéolos são extremamente importantes, ok? Principalmente não vou entrar aqui muito a respeito desse assunto, mas na respiração, a primeira respiração do bebê, tá? Então, quando a criança nasce ali, vai acontecer a primeira respiração, ok? Essa primeira respiração. E essa primeira respiração, por exemplo, em bebês prematuros, falta uma coisa que se chama surfactante, tá? Esse surfactante, ele é como se fosse um sabão, tá? Alguma coisa que tem uma tensão superficial bem baixa, e esse se chama surfactante, tá? Quando o bebê está formado completamente já, ele tem quantidade de surfactante suficiente. Isso aqui diminui a tensão superficial, que a gente chama aqui de tensão superficial, e ele diminui essa tensão superficial, tá? E o bebê consegue respirar. Quando o bebê está saudável, tem a quantidade suficiente de surfactante. Quando ele é prematuro, falta esse surfactante em volta dos alvéolos. E aí ele teria muita dificuldade. Antigamente os bebês eles morriam, tá, por falta disso aí. Assim que o pessoal entendeu o papel desse surfactante, então eles aplicam esse no bebê, né, para ele conseguir, né, ter uma quantidade de surfactante suficiente, né, para ele conseguir respirar e se salvar, tá? Porque sem o surfactante a pressão aqui é muito grande, tá? Então o surfactante ele resolve esse problema de pressão aqui interna para a primeira respiração, ok? E aí uma vez que ele abriu, né, você pode lembrar que para você encher um balão, quando você vai encher ele até uma altura, ele é difícil, né? Depois que ele inflou um pouco, fica mais fácil, né? Mas na primeira, para você encher um balão da primeira vez, ele é mais difícil, tá? Então essa é a primeira respiração que é mais difícil para os bebês recém-nascidos, tá? Não sei se tem essa informação aí no livro, ok? Então aqui tem, deixa eu colocar algumas coisas aqui. Tá, informações importantes aqui também, que é o seguinte: se você abrir, tá? Isso aqui são informações importantes para entender um pouco melhor o que é esse pulmão, tá? Se você abrir o pulmão, a área, tá? Isso aqui eles têm áreas, né? São tipo são esferas, né? Se você abrir o pulmão, tá? Abrir ele completamente, essas áreas todas aqui. Sabe qual que é a área da superfície de uma esfera? Né? A área de superfície de uma esfera, se você tem o raio da esfera aqui, que é um raio R, esse aqui é uma mini esfera, né? De raio R, o volume, né, dessa esfera é 4 terços de π raio ao cubo. Ok? Esse daí é o volume, tá, da esfera. Beleza? Então, se você... Aí a área da esfera aqui, essa área superficial da esfera, a área é 4 π r ao quadrado. Tá? Então você tem, se você somar a área de todos os alvéolos pulmonares, você vai ter uma quantidade de área, que vai ser a área tipo um lote. Qual que é o lote da sua casa? Você tem um lote aqui, por exemplo, que é de 80 metros quadrados, né? O que é um lote de 80 metros quadrados aqui? Ele vai 8 por 10, né? Então ele tem 10 vamos colocar 10
né, vezes 8. 10 metros por 8 metros. Então, 10 por 8 vai dar 80 metros, beleza? E... Não, vai ser 7. 7 aqui. 7. 10 por 7. 10 por 7. Vai dar 70 metros quadrados, né? Esse lote aqui. A área total desse lote é 70 metros quadrados, beleza? Isso daqui é a área do pulmão, ok? Isso aqui, mais ou menos a área do pulmão. Isso aqui é a área pulmonar. Área pulmonar, ok? Alguma coisa, alguma pergunta? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Deixa eu só olhar o chat aqui, se tá tudo ok. Beleza, valeu. Então, vamos lá. Então, a área pulmonar em torno de 70 metros quadrados. Tá? E nessa área completa aqui, você vai ter em torno de 70 ml, tá? ml de sangue. Não chega a 1 litro. Né? Não, 70 ml. Né? 1 litro é 1000 ml. Né? Só 70 ml de sangue. Tá? É pouco sangue que está espalhado em toda essa área. É uma área muito grande se você abrir todo o pulmão. Para conseguir, né, dar conta, né? Porque ele é todo enrugado, né? Ele é tudo fechado, né? E ele consegue fazer, veja que a natureza faz milagre, né? Num espaço tão pequeno, pulmonar, né? Que consegue uma superfície, né, de 70 metros quadrados para contato de sangue. E nesses 70 metros quadrados, o nosso coração consegue bombear 70 ml de sangue ali, né? E que está em troca contínua, né? Okay? Esses e aí você tem a troca gasosa. Então vamos lá. Essa troca toda aqui se dá através de difusão, né? E essa difusão ela depende das distâncias ali, tá? Então não vou entrar muito nessa questão da difusão, tá? Tem cálculos bem interessantes aqui sobre difusão, mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui. Vamos passando algumas informações ainda importantes para vocês aqui. Tá. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tem uma coisa importante aqui que é o seguinte. Tá. A energia e respiração. Vamos aqui. A energia e respiração. Energia e respiração. O que nós temos? É o ATP, ok? Então você tem essa troca aqui. Eu quero que vocês pesquisem e dêem uma olhada nisso aqui, que é o C6H12O6. Beleza? Mais 6O2. Isso daqui, né? Com 38 ADP. Mais 38P, fósforo, 38 fósforo, P. Isso leva ao quê? A 6CO2, 6CO2, mais 6H2O, água, mais 38 ATP. Okay? Então, aqui que está uma informação muito importante. Okay? Nessa troca, tá? Entre a quantidade de glicose, né, e ATP.
Então, se você souber aqui, se você souber a quantidade de oxigênio que você gastou, tá? Você vai saber a quantidade de energia que você consumiu. Okay? Então, é essa conta que nós vamos fazer. Tá? Entender profundamente isso daqui, né, bem, eu deixo com vocês. Eu já fiz algumas vezes, mas eu percebi que daí o pessoal não tinha feito bioquímica ainda, o outro ainda não tinha. Então, não dava. Eu não com dificuldade para a gente entender isso aqui bem. Tá? Então, eu coloco a fórmula, né, para vocês, né, da glicose. Isso aqui é glicose, tá? C6H12O6. É a queima da glicose, ok? Então, é um cálculo indireto que nós vamos descobrir o seguinte: pela quantidade de oxigênio, tá? Que nós vamos gastar na respiração celular, nós vamos conseguir fazer a conta, né, de quanto de ATP que nós gastamos e, consequentemente, a quantidade de quilocalorias. Tá? Então, isso daqui está relacionado com o quê? Está relacionado com o volume, né, de ar, né, volume de ar, né, no ciclo em todo, na respiração, né, na respiração, ok? Esse volume de ar, ok? Esse volume de ar, ele tem uma forma para a gente entender essa questão desse volume de ar. Nós chamamos de volume corrente. Volume corrente, ok? Volume corrente. Nós vamos entender um pouco isso aqui. Melhor como que é esse volume corrente. Tá? E com isso daqui nós vamos poder ir também, esse volume corrente, depois vai ter a questão de frequência também, né? A nossa frequência respiratória. Quantidade, né? Se você for um atleta e estiver respirando muito forte, tá? Então você vai ter também, um atleta muito condicionado, ele tem um volume corrente muito grande, ele tem uma capacidade pulmonar maior do que uma pessoa comum, né? Maior. Então, um atleta ele tem uma capacidade diferente. Então, esse volume corrente para um atleta é diferente para uma pessoa normal, porque ele tem uma capacidade maior, tá? E aí, por exemplo, ele precisa, a frequência que ele respira pode ser uma frequência menor, que ele vai conseguir captar uma quantidade de ar maior, porque ele tem um volume corrente maior, tá? Então, um atleta, ele acaba desenvolvendo não só isso, mas também a questão cardíaca também, que é circulatória, é todo um processo que está relacionado. Então, acaba, por exemplo, um atleta em repouso de alto rendimento, o coração dele está batendo, sei lá, 60, né? Pouca coisa, né? E porque ele não precisa, né? E o coração, cada batida dele tem uma eficiência muito grande. Ele consegue um volume grande de sangue mandar para o pulmão, e o pulmão tem uma capacidade de volume grande, né? Corrente, né? Tá? Então a frequência dele é baixa, né? Tanto respiratória quanto a frequência cardíaca. Já para uma pessoa completamente fora de forma, vai ficar respirando ofegante, né? Com volume corrente muito baixo, né? E o coração muito fraco, né? E trabalhando um monte, né? E cada batida manda pouquinho sangue, né? Então, pode estar disfuncional. Uma pessoa normal, não. Aí tem um padrão aqui que nós vamos tratar para pessoas normais, ok? Então, isso daqui é o primeiro ponto para a gente entender, tá? Começar a entender essas relações. Então, vamos começar explicar um pouco melhor isso daí. Tá? Vamos voltar aqui no livro, vamos ver se no livro tem alguma coisa aqui. Vamos ali no livro. Tá. No livro. Ok, no livro aqui entramos na parte, coloquei sobre os alvéolos, né? E aqui eu entrei no ciclo, né? Que é o ato de respirar. Tá? Então aqui vamos discutir um pouquinho melhor essa questão do ato de respirar. Tá? Vocês façam a leitura, tá? Dessa parte aqui, que é o nosso ato de respirar, ciclo respiratório. Okay? Eu já expliquei ali para vocês, mas aqui tem algumas informações a mais sobre pressão, tá?
e algumas outras coisas. Então, passamos por aqui, entramos nesse ponto aqui, que eu estava explicando para vocês. A inspiração, né? O que é a inspiração? Quando, né, o pulmão aumenta, né, de tamanho, né, e a diferença de pressão atmosférica e a pressão do pulmão, né, a pressão do pulmão fica menor, tá, do que a pressão atmosférica, e o ar entra, naturalmente. Né? E aí, quando o pulmão diminui de tamanho, que os músculos se relaxam, voltam, né, ao tamanho normal deles, relaxa, o que acontece? Né? A pressão aumenta, e aí expele o ar para fora. Tá? Esse é o ato de respirar. E aqui tem algumas coisas que a gente vai entrar aqui, que é as capacidades pulmonares. Tá? Entre o volume corrente. Tá? Vamos explicar um pouco melhor essas capacidades pulmonares aqui. Volumes e capacidades pulmonares. Tá? Então aqui é esse gráfico aqui. Ó. Esse gráfico aqui ele está mostrando o ciclo de respiração. Então você tem um volume, né, percentual, né, um volume vai de 0 a 100%, tá? E esse ponto aqui é a inspiração máxima da pessoa, que vamos colocar o 6, né, em volume, volume em litros, tá? Volume em litros, okay? Volumes em litros, né? 6 litros, que seria o volume máximo, tá? E aqui você está uma respiração normal, respiração em repouso, ó. Essa é uma situação em repouso. Está respirando normal, volta, tá? O ciclo respiratório. E aqui você começou a fazer um esforço, ok? Nesse esforço você aumenta o seu volume corrente, tá? Está aumentando, beleza? Então sobra essa parte aqui de cima, que é o volume residual, quanto que sobra, tá? Residual de inspiração. E o volume corrente é esse daqui, tá? Esse é o mais importante para nós, o volume corrente. Ok? Volta aqui para uma situação normal de novo, tá? Então, isso daqui, ó, é o volume corrente nosso, é o que nós estamos interessados, tá? Na respiração normal. Quando você está sob esforço, você aumenta esse volume corrente. Então, os exames que vão tratar de pulmão, eles vão analisar todas essas capacidades suas, tá? Então, vai analisar todos esses pontos aqui, ok? E dependendo de como o exame mostrar, você vai identificar problemas aqui, tá? Então, você faz o exame, okay? Coloca uma pinça nasal aqui e vai analisar a sua capacidade pulmonar, tá? E aqui, desse jeito aqui, é o que está escrevendo aquilo ali, que eu estava mostrando para vocês, as ondas. A capacidade pulmonar sua, ok? É o quimógrafo, tá? Então, você analisa através de... Tem vários outros equipamentos também que faz esse cálculo, ok? Então você tem esse volume aqui, o volume corrente. O que é esse volume corrente? O volume de ar trocado a cada movimento respiratório, a cada ciclo respiratório. Entre você inspirou e você soltou. O quanto de ar que você trocou mesmo, tá? Esse aqui, ele é em torno aí de meio litro em repouso. E se você estiver fazendo um esforço muito grande, ele vai até 3 litros de ar. Okay? 3 litros de ar. Nós vamos fazer essa conta. Então, meio litro de ar em repouso. Aí você tem as outras capacidades, que é respiratório, né, que falta inspirar e inspiração, a expiratória, né, tem todos esses outros volumes pulmonares aqui, né, que vão fazer diferença, né, a hora que o médico, né, for fazer o exame, ele vai analisar essas outras capacidades aqui, tá? Volume residual, capacidade total, ok? Então vamos lá. Aqui está em repouso, né, e aí mostra todas as diferenças de esforço, né. Vou entrar agora aqui, então vocês façam uma leitura aqui, né, a respeito dessas capacidades pulmonares aqui, ok? Depois nós vamos discutir isso daqui melhor. Complacência pulmonar, tá? Ventilação, explicando, né? O que eu discuti com vocês ali, a questão da tensão superficial, que é muito importante lá na primeira respiração
do bebê, né? Prematuro, principalmente, que ele vai ter uma barreira de difusão, né? Dentro do alvéolo, tá? Isso aqui é muito importante, ok? O que está sendo discutido aqui. Faço a leitura dessa parte aqui. Aqui é a relação, né? Eu estava colocando vocês a respeito. Tem algumas outras contas aqui que nós não vamos entrar em detalhe. Mas nós vamos querer discutir. Pressão de vapor, talvez, se for necessário, eu falo alguma coisa para vocês. Quero discutir. Tá. O transporte também, né? O transporte, bem, esse é um outro ponto interessante. O transporte, né, do oxigênio, depois nós vamos discutir um pouco melhor isso daí, na questão que é quando envolve o sangue em si, né, o sistema circulatório. Então, aqui, você tem a hemoglobina, okay? Que é um assunto extremamente importante, né, quando você trata de transporte, tá? A hemoglobina, ela vai fazer um papel muito importante. Você tem o papel da difusão, né, sim, né, do próprio oxigênio, né, e gás carbônico ali já diluído no sangue, ok? Mas você também tem, só com o oxigênio e diferença de pressão, a gente não conseguiria manter o nosso cérebro, manter todo o nosso sistema funcionando, que não seria suficiente. Então a gente precisa da hemoglobina, tá? E esses dois efeitos aqui, tá? Que estão relacionados, né, com, chama o efeito Bohr, tá? E o efeito Haldane. Tá? Vamos lá. Os dois efeitos de grande importância, né, fisiológica, né, no transporte de hidrogênio, H+, né, e carbonato, como CO2. Tá? O efeito Bohr, quando a hemoglobina se liga ao oxigênio, ela libera o H+. Okay? Se liga ao oxigênio, libera o H+. Lembra que o H+ está relacionado com pH? Okay? E quando ela desliga do CO2, do O2, ela incorpora o H+. Tá? E esse efeito é simétrico. Tá? Isto é, se o HB é colocado no meio de contexto de excesso de prótons, né? Na frente. Com pH mais baixo, okay? Ela diminui a sua afinidade pelo O2, okay? E cede O2 com mais facilidade. E colocada no meio com pH mais elevado, né, ela aumenta a sua afinidade do O2. Okay? E o efeito Haldane. Tá? Quando a hemoglobina se liga ao O2, sua afinidade pelo seu O2 é diminuída. Okay? Entre a relação IO2 e CO2. Quando se desoxigena, okay, sua afinidade pelo CO2 aumenta. Então, são esses efeitos aí que, combinado, né, ele ajuda muito, né, no transporte, né, de O2, né, e CO2, tá, para fazer nosso sistema respiratório funcionar. Esses dois efeitos, junto com a hemoglobina. Tá? E aqui você pode olhar aqui essa questão lá de efeitos tampões. Tá? Não vou discutir isso, não dá tempo no nosso curso, mas são um assunto muito importante, tá? É o pH do sangue, tá? Essa relação de equilíbrio, que é o pH e efeito tampão, ok? Eu vou parar por hoje por aqui, ok? Mas na próxima aula nós vamos daí já iniciar e fazer alguns cálculos aí, tá? Relacionado com esse transporte, desde o início o cálculo, tá? Nós vamos fazer o cálculo dos ciclos de uma pessoa normal, daí um atleta, e nós vamos fazer parte a parte, com uma receita de bolo, fazendo a conta, até calcular quantos quilocalorias, né, que essa pessoa gasta no sistema baseado simplesmente na quantidade de volume que essa pessoa está respirando, né, e na capacidade pulmonar dela, né, nós vamos conseguir calcular a quantidade de oxigênio gasto, né, e com isso daí a quantidade indireta, né, de ATP, né, que foi consumido, né, pela relação de queima de glicose, ok, ATP, e com isso daí também nós vamos conseguir fazer uma conversão em joules e calcular a quantidade em quilocalorias, né, de quanto que essa pessoa gastou. Tá? Então esse é o objetivo nosso aqui, entender um pouco como funciona o sistema respiratório e fazer esse cálculo, né, de gasto de caloria, né, através da respiração. Ok, pessoal? Então,
Por hoje é só. Beleza?